Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Gonzalez. Hoje nós vamos ver o caso de número 23. É um caso em que a empresa apresenta na sua DRE, demonstração de resultado do exercício, o grupo de resultado não operacional. Vamos então à DRE da empresa. Temos aqui uma DRE do ano de 2018, a empresa é uma empresa limitada e, novamente, demonstrações incompletas. Não temos, por exemplo, nota explicativa, DFC dessa empresa. Vamos ver aqui na DRE o que nós podemos encontrar. Partindo da receita bruta, menos deduções igual a receita líquida, sabemos que a norma prevê que deve-se iniciar da receita líquida e a decomposição da receita bruta até a receita líquida. Essa decomposição deve ser feita em notas explicativas, não é o caso aqui, também não é o nosso foco aqui. Temos o custo reduzindo da receita líquida, chegando então ao lucro bruto. Depois nós temos as despesas administrativas, tributárias, temos receitas financeiras, temos despesas financeiras, temos outras receitas operacionais. Chegando então ao que aqui é chamado de resultado operacional líquido. No nosso caso aqui, 730 mil. Depois do resultado operacional líquido, então, nesta DRE a gente tem resultado não operacional, aqui apresentado por meio de receitas não operacionais, lucro na venda de imobilizado. Depois da receita não operacional, temos resultado antes do IR, temos a dedução dos tributos correntes sobre o lucro, não há aqui nesta DRE tributo corrente diferido, apenas tributo corrente, e chegando então ao lucro líquido do exercício, que vai ser transportado para o PL no encerramento. Veja, o que chama atenção aqui, lucro na venda de imobilizado em receitas não operacionais. Por que isso chama atenção? Porque nós não temos mais essa nomenclatura em DRE. Isso já faz um tempinho, já faz alguns anos, desde que a gente passou pelo processo de internacionalização das normas contábeis. Então, nosso detetive ele levantou aqui duas hipóteses para ainda ser apresentado esse grupo de resultado não operacional na DRE. A primeira, será que é uma influência da terminologia tributária? Vamos ver por quê. Será que é uma herança da época em que de fato esse grupo integrava a DRE e aí ficou assim dessa forma e não foi feita a alteração? Então são dois casos aí possíveis. Estamos tratando aqui de possibilidade, não temos muita informação além do balanço da DRE para poder afirmar. Com relação à terminologia tributária, se a gente vai no regulamento do imposto de renda, atualmente, decreto 9580/18, lá do ano de 2018, antes a gente tinha o decreto 3000, de 1999, nós vemos que alienação de bens e direitos do ativo imobilizado, de investimento e de intangível, podem resultar em prejuízos não operacionais. Lógico, também pode resultar em lucro não operacional. Mas o que chama a atenção aqui é a nomenclatura não operacional. Veja que está igualzinho à DRE. Na DRE, nós temos um resultado positivo na venda de imobilizado. E aqui nós temos a indicação que resultado com venda de imobilizado, assim como investimento intangível, compõe resultado não operacional. E aqui a gente tem um tratamento específico para prejuízo não operacional, como ele vai ser compensado no futuro. Nós sabemos que a compensação de prejuízo, a compensação fiscal, ela tem regras específicas. E temos que pesquisar na norma tributária. Então, essa nomenclatura de resultado não operacional, ela ainda existe na legislação tributária. Tanto que tem até um tratamento específico para isso. Pode ser a motivação de apresentar resultado não operacional na DRE? Pode. Deveria ser assim? Não. Por quê?
uma coisa é legislação tributária, nós temos nossos meios para controlar resultado tributário. E isso não deve influenciar a normatização contábil. Não é? Então nós temos vários componentes e vários exemplos disso. Poderia ser? Poderia, não sabemos se foi o caso. Poderia também ser decorrente da estrutura anterior. Simplesmente acabou ficando dessa forma. A gente vê no artigo 187 da Lei 6.404, antes da Lei 11.941 de 2009, que foi a conversão da medida provisória, né? O da 449, a gente vê que a gente tem no inciso 4º a previsão de lucro ou prejuízo operacional, receitas e despesas não operacionais e saldo da conta de correção monetária. Lógico que esse último pedaço aqui se referindo ainda à época em que poderia existir correção monetária nos balanços até 1995. Mas veja, aqui um grifo nosso, receitas e despesas não operacionais. Vamos ver como é que está esse texto agora. Inciso 4º. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. Vejam, não tem mais aqui resultado de correção monetária, porque desde 1996 não pode mais ser feita, por força da Lei 9249 de 95, e também não tem mais resultado não operacional, como um componente da DRE. Vemos que também foi alterado o inciso 6º, mas não é o nosso foco aqui. Não quer dizer que não existe mais resultado não operacional para fim de apuração de R contribuição, mas esse tratamento é feito de uma maneira específica. Ele não requer que a DRE tenha essa divisão. Esse foi o nosso caso macabro de hoje. Resistência na escrituração contábil, na DRE, de resultados não operacionais. Isso não deveria ocorrer, apesar de ainda existir resultado não operacional na legislação fiscal. Muito obrigado por assistir, nos encontramos nos próximos e fiquem agora com as nossas referências utilizadas.